Deu. Vou começar. Podemos começar, gente? Boa noite. Boa noite para quem está me assistindo, boa noite para quem está aqui presencial. Hoje a gente está transmitindo, né? Para vocês que estão aí nos assistindo, provavelmente pelas redes sociais, uma boa noite. Gente, hoje nós vamos ter uma aula onde eu vou tentar mostrar para vocês, dentro do tempo aqui que eu possuo, né?
as principais coisas que envolvem o sistema operacional Windows 7. É o que deve cair muito provavelmente para quem vai prestar a prova da UFSC, que é agora, né? Está bem próxima aí. Por que que o Windows 7 é o que tem a maior chance? Porque a UFSC não usa outra versão que não seja a versão 7. Então quem está focando, né, esse concurso deve dar mais atenção. Apesar do edital não ser tão claro assim, né? Ele não nos dá a certeza. Mas já conversei com várias pessoas, inclusive que são funcionários lá da universidade. E existe uma regra que proíbe que qualquer outra versão do Windows seja usada. Então, a coerência, né? Se eles são obrigados a trabalhar com a versão 7, óbvio que a própria banca, a Cooperv, que é de lá, né? Com certeza ela sabe desses detalhes. Então, é o que é a tendência que deve ser. Tá bom? E o que mais? Para quem vai prestar também prova para carreira de tribunais, INSS, a última prova do INSS focou no Windows 7 também, então vale, né? Está valendo como uma aula de enriquecimento dentro dessa versão. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço costumeiramente. Hoje eu vou trabalhar com o computador da própria escola aqui, tá? Nem vou chegar perto do meu. E vou pedir desculpas se, por exemplo, se eu não encontrar uma coisinha ali, vocês me dão um descontinho, tá? Estou trabalhando com uma máquina que não é a minha, mas creio que não vou ter problema não, exceto o fato que eu percebi que ela é um pouquinho lenta, assim, mas... isso é de menos, né? Se ela não travar no meio, já está mais do que bom. Tá bom, gente? Eu fiz uns slides aqui com basicamente o resumo da matéria, né? E ali eu coloquei também para vocês alguns elementos que seria legal focar. Eu começaria a minha preparação, se eu estivesse no lugar de vocês, por aqui. Conhecimento da área de trabalho, daí pode surgir muita coisa, né? A gente precisa conhecer os elementos que compõem o menu iniciar, a barra de tarefas, as janelas do Windows, as coisas que você pode realizar, né? Enquanto está trabalhando com o sistema. Os tipos de contas de usuário que o Windows trabalha, já eu vou mostrar para vocês. Os efeitos do Aero, os acessórios que o Windows 7 possuía, tá bom? Algumas opções ligadas a gerenciamento de arquivos lá no Windows Explorer, né? Saber trabalhar com arquivos, pastas, bibliotecas, atalhos e unidades. E o famoso e eterno urubu, que parece um urubu que fica em cima da gente, só perseguindo. Questões sobre tecla de atalho, gente. Vocês não deixem esse assunto, né, desamparado, porque tem uma chance bem alta de cair alguma coisa sobre isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui sem demorar muito. O Windows 7, né, eu vou começar mostrando algumas características a respeito dele. Vocês podem ver, essa é uma tela capturada com os principais componentes que a gente encontra na tela do Windows. Vai me ajudando aí, para ver o que vocês se lembram. Eu estou dizendo se lembram, porque eu não sei se vocês ainda usam essa versão, né? Isso vai variar muito. Vai ter gente aqui que vai dizer, não, eu ainda uso, a versão que tem lá na minha casa. Ou pode ser que vocês me digam, não, esse ficou para trás. Eu já nem me lembro mais direito dele. Então, para quem não se lembra, melhor hora é agora para relembrar, né? Gente, olha só, no Windows 7, como nas versões mais novas do Windows, continuava sendo possível armazenar na área de trabalho ícones e atalhos, né? Inclusive eu conheço usuários que se empolgam e enchem a tela inteira. Eu não posso nem falar muito, porque isso daqui é de um computador meu e eu também estou quase a metade aqui, pegou, né? Isso mesmo. Vocês sabem identificar a diferença entre ícone e atalho? Tanto visualmente quanto conceitualmente? Então vamos lá. Visualmente, como é que nós diferenciamos um ícone de um atalho? Com a setinha, exatamente. Então dá para dizer que aqui eu tenho alguns atalhos e o resto são ícones. Mas qual é a diferença conceitual agora, não visual? Conceitualmente falando é assim, um ícone é a representação através de uma imagem e de um nome de alguma coisa que você tenha no computador. Por exemplo, você vê na tela um ícone assim, não sei o que lá, ponto PDF. E não tem a setinha. Isso aí é o ícone de um arquivo PDF ou um atalho para o PDF? Não, isso é o ícone.
E você concorda que esse par formado pelo desenho, mais o nome, representam fisicamente aquele documento PDF que você tem gravado? Tanto é que me diz uma coisa, se você selecionar com o mouse o ícone e pressionar Del, a tecla Delete, e confirmar, o que acontece, gente? Você exclui o texto do disco, porque o ícone representa aquele elemento. Quando eu executo uma operação sobre o ícone, eu estou diretamente executando uma operação sobre aquele arquivo que está gravado, né, fisicamente, concorda? Agora, se eu tivesse algo semelhante, assim, sei lá, .pdf, mas ele é um atalho. A diferença é que um atalho não é o próprio objeto, mas sim alguém que aponta para ele. Então, o atalho não é nunca o elemento ao qual ele aponta, é apenas alguém que se refere a ele. Tanto é que se eu selecionar um atalho, né? E deletar, apertar Del e confirmar, eu estaria apagando o arquivo PDF? Não. É aí que está, então, a principal diferença. Atalhos apontam para os objetos. E os ícones são os objetos. Isso a gente não dá bola, a gente não lembra de estudar agora. E, de repente, de vez em quando aparecem em prova perguntas nessa linha, tá? Se vocês já sabem, ótimo, melhor ainda, não precisa nem se preocupar mais então. Se vocês nunca tinham parado para pensar a respeito, já é um item que tem, eventualmente, probabilidade de cair, tá? Então, ícones e atalhos, como é que se chama esses itens aqui do lado, ó? Aqui tem dois. Gadgets, né? Que a gente pode traduzir quase que ao pé da letra. Gadgets são... Ao pé da letra não vai ficar muito bem traduzido, mas são geringonças, parafernálias, eu estou usando um sinônimo, mas na prática os gadgets são enfeites do desktop. São pequenos aplicativos que aparecem na forma de um ícone grande, né? É maior do que um ícone, e eles interagem com você. É um aplicativo, mas é um aplicativo pequeno e que tem alguma função relacionada. Né? Já já eu mostro para vocês, gente. Vocês sabem quais são os gadgets que tinha no... Vamos botar tudo no passado, né? Porque isso aí... Sabia que já não existe mais? Os gadgets morreram. Quando foi lançado o Windows 8, a Microsoft desistiu deles. Mas a prova de vocês... A chance é enorme de cair o Windows 7. E no Windows 7, os gadgets tinham lá a sua força. Não dá para negar. Vocês sabem quais são os gadgets que tinha no Windows? São 9. Esse é o problema. Lembrar desses 9. Olha por que cai em prova. Não é porque é bonitinho, não é porque é útil, não é. Cai porque o examinador sabe que se ele botar, a grande maioria erra. É difícil lembrar 9 nomes. Vocês saberiam dizer assim, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas quem sabe vocês já me adiantam. Vai lá, me ajuda aí. Relógio, faltam 8. Faltam 7. Calendário, boa. Manchete, mas não vai... Ah, desgrama, tá olhando ali. queria ver era puxar pela memória, mas tá certo. Manchetes do feed, faltam acho que 6. Economia é conversor de moedas, faltam 5, tamo lá. Calculador, não, medidor de CPU, isso, faltam 4. Apresentação do slide, que é bem simples, ele fica passando imagens, né? Fotos uma atrás da outra. Depois a gente tem quebra-cabeça, que é um joguinho, um quebra-cabeça que você tem que montar, mas ele te dá um tempo, e aí você pode tentar cada vez fazer mais rápido e, quem sabe, quebrar o teu próprio recorde. Depois tem o Windows Media Center, que é uma central multimídia, para você ouvir música, ver TV, etc. E está faltando um ainda, tempo, que traz, ou trazia, grande parte desses gadgets, como eu falei, foram descontinuados. Então eles não têm mais suporte da Microsoft. Tempo, por exemplo, quando funcionava, era em tempo real. Se você botava assim, eu quero saber o tempo em Brasília, agora. Então você botava lá cidade de Brasília, e ele ficava conectado pela internet com o sistema de meteorologia. Se agora começar a chover em Brasília, você vê no gadget a imagem de uma chuva, de uma nuvem chovendo. Aí saiu o sol, vira sol. Anoiteceu, à noite não aparece a lua, mas aparece a fase da lua, cheia, quarto crescente. Então era legalzinho, né? Porque você podia monitorar
tanto as condições de meteorologia da sua cidade ou de outra, e em tempo real. Não é previsão, é o tempo naquele momento. Entende? Ele ficava monitorando. Tá, gente? Gadgets, né? Depois a gente... O próximo slide eu só dou uma passadinha melhor aí. Ó, depois a gente teria a barra de tarefas, que é um item que eu não recomendo vocês abandonarem. Tem coisas escondidas aqui que é legal saber que você conhece, né? Vai que cai uma prova, cai na prova, complica. Então, vamos, aí, por fim, como vocês chamam essa área em amarelo? Né? Ó, vou fazer aqui de novo, sem e com. Sem e com. E isso é o que a gente entende como área de trabalho, também chamado em inglês desktop, né? Então, se eles cobrarem assim, sei lá, alguma coisa em relação à área de trabalho, é sempre... Por exemplo, quando você maximiza uma janela, normalmente, com que tamanho ela fica? O tamanho da área de trabalho, porque maximizar é fazer ela crescer até ocupar a área referente à área de trabalho, né? Ou também chamado de desktop, tá? Vamos ver aqui, gente. Ó, eu falei para vocês, o Windows, né? Ele traz um total de 9 gadgets, que serão esses, ó. O íconezinho, cuidado com imagens. É muito frequente eles pegarem o ícone e botar ali e perguntar, ó, quem é esse? Eu quero saber o nome certinho. E aí eles deturpam tudo, eles criam nomes que às vezes são sugestivos, mas é uma armadilha, né? Aqui eu só tenho um problema, ele está abreviando, tá bom? Mas está certo aqui, ó. Apresentação de slides, este é o ícone, calendário, literalmente a folhinha do mês e traz o dia, né? Esse aqui quem é? Conversor de moedas. Você põe um valor em, digamos, em reais, escolhe para qual moeda você desejava fazer a conversão. Então, queria saber 50 reais agora, equivalem a quantos dólares? Boto ali dólares, 50 reais, e ele pegava a cotação da moeda em tempo real na internet. Porque a cotação muda ao longo do dia, né? Inclusive do dia, vai oscilando. Ele pegava certinho e te dava a conversão. Então, tantos reais equivaleriam a determinada moeda. Manchetes do feed, o que seria? Notícias. Também vem da internet e as notícias ficam passando ali. Na verdade, ali você vê a manchete, só o chamado, né? O título. Clicando, ele abre e você lê a notícia na íntegra. Quem é esse? Medidor de CPU. O que é CPU, amigos? CPU é o processador, né? Mas cuidado que, na verdade, o medidor de CPU ele tem dois relógios. O maior mede a carga do processador. O quão ocupado está o teu processador. Quanto mais para a área vermelha, pior é. Quanto mais para a área branca, melhor é. Ele está mais desocupado, digamos assim. E o reloginho menor é a quantidade de dados que tem na tua memória RAM, em tempo real. Quer dizer, eu abro 10 janelas, o relógio sobe. Eu fecho dessas 10, eu fecho 7 janelas, ele reduz, entende? Ele vai calculando dos aplicativos que estão abertos, quanto que eles estão consumindo da memória e de processamento. E é em tempo real, quer dizer, você vai fazendo as coisas, ele vai oscilando. Ideal para você monitorar se o teu computador está muito, como é que eu vou dizer, muito exigido, né? Se ele está muito perto do limite dele, ou se ele está trabalhando tranquilo. Que às vezes a gente fica na dúvida, poxa, será que esse meu computador tá certo? Será que está normal? Abra o gadget medidor de CPU e observe enquanto você trabalha. Bem legal, né? Bem útil, pelo menos. Ó, o quebra-cabeça, que é um joguinho, literalmente, para você passar o tempo. O objetivo, cada vez que você inicia, ele embaralha as peças. E você tem que ir montando, as peças vão se deslocando, né? Nas 4 direções. Quando fecha, ele para o tempo e marca quanto tempo você levou, tá? Daí relógio, que é fácil, né? É a hora do dia. Tempo, que é aquilo que eu falei, que dá as condições de meteorologia de alguma cidade em tempo real. E isso ali que nessa imagem não apareceu, eu tive que cortar separado. Windows Media Center, que é a central multimídia do Windows. Daí vocês vão me perguntar assim, tá, mas como é que costuma cair? Pois é, gente. Primeira coisa, os nomes. Segundo, os ícones. Vê se vocês conseguem focar ali, tirar uma imagem fotográfica, guardar na memória.
Terceira coisa, o caminho. Como você chega nesses gadgets? Aí eu acho que é o mais difícil. Eu acho que não, talvez os nomes também não sejam lá muito fáceis, né? Lembrar, tem os nomes grandes, apresentação de slides, Windows Media Center, manchetes do feed, esses nomes são difíceis, mas eu vou pedir que vocês me ajudem aqui, quer ver? Como é que a gente pode fazer, pessoal, para aparecer... Quantos gadgets estão aparecendo? Porque aqui eu estou no Windows 7 mesmo, ó. Nenhum? Como é que se faz para que apareçam? Vocês sabem? Então tem dois caminhos. Primeiro, pelo painel de controle, abra o menu iniciar, acesse o painel de controle e você vai ver que na letra G vai ter um atalho, ó, Gadgets da área de trabalho. Clicou, ele te leva à janelinha dos gadgets. Vou fechar aqui porque eu vou mostrar um outro caminho alternativo, tá? Então, outra maneira de fazer isso, sai você. Outra maneira é encontrar uma região vazia na área de trabalho do Windows, clicar com o botão direito. Eu só percebi que esse computador, às vezes, você clica com o botão direito, ele não vem. Ó, vamos tentar, calma. Força. Aí, agora deu. E aí você tem um atalho rápido. Aliás, eu, na pele de vocês, eu guardaria essas três coisas aqui, gente, ó. Quando você clica com o botão direito em qualquer área da tela, área vazia, você tem acesso direto à resolução da tela. Isso aqui, toda hora, vira pergunta em prova. Vocês sabem o que é a resolução da tela, né? Sabem o que é a resolução da tela. A quantidade de pixels medidos na horizontal e na vertical. Tipo, 800 por 600, 1024 por 768, 1366 por 1240. Qual que é a resolução Full HD? Que às vezes eles perguntam isso. Uma resolução do tipo Full HD tem quanto de resolução? 1920 por 1080. Por isso que Full HD é também conhecido como 1080p. Que ela tem 1080 linhas contando assim obrigado, valeu. E qual é a resolução HD? Full HD é alta resolução. Não é o 4K, é verdade, mas já é uma resolução alta. E HD, vocês sabem quanto que é? 1280 por 720, tá? Isso. E o Full HD 1920 por 1080p. 1080, né? Tá, então aqui se eu, por exemplo, quiser trocar a resolução, eu faço aqui. Se eu quiser alterar os gadgets, é a penúltima opção. E o que é personalizar? Personalizar é para você alterar, por exemplo, o tema, o papel de parede, os sons, o ponteiro do mouse, né? Tem várias coisas no Windows, você pode, a cor das janelas, se você quer trabalhar com janelas transparentes ou não, me ajuda aqui, ó. No momento, as janelas estão, tá, né? Dá para ver. Tá transparente, gente? Dá para ver que tem um efeito, uma janela está sobreposta à outra, e eu consigo ver não só um pouquinho o que tem por trás, como ele ainda faz um efeito de banheiro, um efeito de, como é que se de embaçado assim, não parece? Que um vidro meio embaçado, vidro de box, né? Ele tem um efeito, claro, isso aí consome um processamento de vídeo, isso aí deixa o computador mais lento, mas fica mais bonito, né? Então você pode ativar pelo item de personalização ou desativar. É só entrar aqui embaixo, vídeo, etc, né? Se altera os ícones, os ponteiros do mouse, os sons. Basicamente é isso que a gente faz, tá? Então, gente, resumo, né? Me ajuda aí, deixa eu ver se vocês fixaram. Como é que eu posso ativar gadgets no Windows? Tem dois caminhos. Painel de controle, menu iniciado, aí entra no painel de controle, ou botão direito na tela, em uma área vazia, Gadgets. Aproveitando, se você clicar com o botão direito, você também pode facilmente alterar a resolução da tela e personalizar o teu Windows, alterando as cores, as transparências, os temas, o papel de parede, por aí vai, né? Joia, Gadgets eu acho que tá mais do que bom o que a gente viu. Próximo item, olha só, vocês reconhecem essa pessoa ali? Sim, a famosa barra de tarefas. Gente, por que se chama assim, hein? Por que barra de tarefas tem esse nome? Barra de tarefas, vocês sabem? Simples. Uma tarefa para o Windows é uma janela aberta. Então, barra de tarefas significa barra que mostra as janelas abertas. É verdade?
Olhando para ela, vocês saberiam me dizer quantas janelas estariam abertas no momento em que essa imagem foi capturada? Como? Como é que vocês fazem? Você olha a quantidade de itens aqui, eu já vou mostrar para vocês o nome que se dá. Isso aqui se chama inicialização rápida. E dentro da inicialização rápida eu tenho dois itens. Os atalhos fixados e os itens abertos. Qual é a diferença entre um atalho fixado para um item aberto? A Microsoft chama de realce. Esse quadradinho, você consegue ver daí, né? Esse quadradinho que tem atrás de alguns itens se chama realce. O que ele indica? Ó, realce, com realce, sem, com, sem e com. O que eu subentendo do realce? Ele indica que está aberto. Então é muito fácil. Não é à toa que chamaram isso aí de barra de tarefas. Se eu quiser a qualquer momento saber quantas janelas estão abertas, eu conto quantos itens realçados eu tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eles cobrarem de vocês, quem está aberto? Putz, aí você tem que daí recorrer ao teu conhecimento. Vamos lá, quem está aberto aqui? Quem é esse aqui? Internet Explorer. Pastas. O Windows Explorer, Internet Explorer, explorador de arquivos. Afinal, qual é o nome que eles só vão aceitar um nome, gente. Como chama isso aqui? O Windows Explorer. Se eles colocarem lá pastas, rejeite, tá errado, é tentativa de te enganar. Eu sei, talvez até a gente fale, pastas, né? Mas não é esse o nome. Ele se chama Windows Explorer. É o gerenciador de arquivos, que eu até pretendo até o final da aula abordar aí junto a vocês, tá? Quem é esse, que é bem famoso? Windows Media Player, que é o tocador de vídeo e áudio, né, do Windows, um tocador de música e tal. Google Chrome, ok. Firefox, Word, Excel. Nossa, essa daqui dá vergonha. Nossa senhora. MSN? Mas também vocês têm que entender que o Windows 7 é da época do Colombo, poxa. Então, você pega uma imagem daquela época, vem os museus, né? MSN, nem existe mais, coitado. PowerPoint, o que é isso? Esse tem chance de cair, hein? Painel de controle, exatamente. E o último, a calculadora, essa ninguém erraria. Então, se eu fosse o examinador e eu inventasse uma questão assim, eu com certeza iria por aqui ou por aqui, ó. Ou aqui, talvez. Que são os itens não triviais, mas ao mesmo tempo que um candidato com razoável conhecimento tinha que saber. Para ele ser aprovado, ele tem que acertar esse tipo de questão. Tá? Pensem assim, vocês vão na direção correta. Deixa eu mostrar, gente, o que compõe, então, a barra de tarefas, né? Olha aqui, ó. Começa ali, tranquilo, botão iniciar, todo mundo está acostumado, isso é super tradicional, né? Desde o Windows 95, que foi quando eles inventaram o botão iniciar, não mudou mais. O que acontece quando você clica no botão iniciar? Abre o menu iniciar. Então, o botão leva ao menu iniciar. E para que serve? Eu já vi questões assim nessa linha. Para que serve o menu iniciar? Para você iniciar uma nova tarefa. Em teoria, a Microsoft afirma que tudo que você deseja fazer, qualquer coisa que você desejar fazer no Windows, você pode iniciar por ali. Existe uma ou outra exceção, é verdade, mas dá para quase acreditar que está quase certo. Com uma ou outra exceção, pelo botão iniciar, você inicia qualquer tarefa. Até desligar o computador, né? Entrar na internet, digitar um texto, qualquer coisa. Ok. Qual é o atalho, gente? Porque eles não vão dar mole para vocês. É óbvio que se o examinador da banca resolver perguntar isso aí, ele não vai fazer pergunta óbvia, assim, não vai perguntar... O botão iniciar nos leva ao menu iniciar. Isso não vai cair, ele vai queimar a questão. Ele vai procurar alguma coisa que nem todo mundo conhece. E uma das coisas que nem todo mundo conhece são as teclas de atalho. Então eu acho que o que eu levo mais fé é que se ele entrar por esse caminho, ele vai tender a escolher tecla de atalho. Quais são os atalhos, hein? Que abrem, eu vou até fazer aqui, ó. Dá para fazer assim que eu estou apertando uma teclinha única, ou assim, com duas ao mesmo tempo, ó. Veja que o efeito é absolutamente o mesmo. Quais são os dois atalhos que permitem que você abra ou feche o menu iniciar? Como?
Ctrl S? Ah, boa. Então tá. Ctrl S ou a famosa tecla com o símbolo do Windows, né? Que o Windows, aqui ó, que aliás, perceberam que é o ícone do botão iniciar? Esse eu não levo fé, gente. Porque alguém que tenha um mínimo coisa, pô, o ícone que está ali desenhado no botão iniciar é o símbolo do Windows, então deve ter alguma relação. Eu praticamente descarto a chance dele cobrar, ele vai queimar a questão. Mas se ele perguntar, o Ctrl S não é um atalho fácil, né? Eu tô até surpreso, talvez, vocês já assistiram essa aula antes? Porque não é normal uma pessoa chegar aqui, assim do nada, e ser Ctrl S, que eu tô até... De qualquer maneira, parabéns, tá? Se vocês... Ah, já? Não, porque senão eu ia ficar meio até surpreso. Pô, parabéns, tá num ótimo caminho. Não é todo mundo que domina esses detalhes pequenos assim. Bom, gente, depois vem o que o próprio Windows chama de inicialização rápida. Vocês podem me dizer o que compõe a inicialização rápida? Acabei de falar 2 itens, né? Os atalhos fixos, que basicamente são aqueles que não têm o realce indicando que estão abertos, porque faz sentido, né? O que o Chrome está fazendo aqui, se ele não está aberto? Ué, ele está preso ali, ele está fixado, gente, então ele está obrigado a ficar ali, mesmo que não esteja em uso. E os que estão assim com a coisinha realçada, indica que é um programa aberto, certo? Uma coisa, gente, 2 coisas na verdade. Esses atalhos fixos, como que eles podem ser fixados? Vocês sabem? Por exemplo, eu estou vendo, digamos que eu tivesse poucos atalhos fixos, mas eu gostaria de ter mais. Como eu faço para fixá-los? Pode ser, uma das maneiras encontre no teu computador o ícone do programa que você quer e arraste ele e solte aqui. É só arrastar e soltar que ele fixa. Outra dica que se cair na prova, pouquíssimos vão acertar. Você não é obrigado a arrastar o ícone do programa. Você pode simplesmente arrastar o ícone de um arquivo que o programa tem associação. Por exemplo, docx não é o tipo de arquivo que abre com o Word? Então você pode pegar qualquer arquivo docx que represente um documento seu e arrastar para cá. O que acontece se eu pego um documento, o ícone de um documento, um arquivo docx e solto aqui, gente? Letra A, você cria um atalho para o documento. Letra B, você cria um atalho para o programa que abre aquele documento. Só tem uma certa. Qual você arrisca? Para o programa. Mesmo que se eu arrastar um docx para a barra... para a inicialização rápida, ele não vai fazer um atalho para o arquivo docx. Ele vai fazer um atalho para o Word, porque o Word está associado àquela extensão. Entenderam? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. Espera aí. Windows... Oi? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Pode? Pois eu vou mostrar todos os jeitos. Então, um deles é arrastar... Ó, aqui eu já tenho um atalho, vou pegar ele e soltar aqui. Ah, caramba, estão me bloqueando aqui? É porque assim, esse computador não é o meu. Pode ser que aqui é um computador quase que público, né, gente? Vocês têm que entender o seguinte. Eu estou usando o computador da escola. Este computador é usado por vários professores. Mas tem uma pessoa responsável pela manutenção, por manter esse computador sempre funcionando. É muito provável que ele tenha colocado algum bloqueio aqui. Eu estou chegando meio de paraquedas e estou usando um computador que não é meu, mas que pertence a uma escola e que, portanto, pode ter sido configurado para não aceitar. Hã? Ah, já tinha? Então talvez é por isso. Então, peraí, deixa eu pegar um outro item aqui do computador. Ó, vou pegar, deixa eu ver, Word. Word não está lá. Na verdade... Hã? Tá? Não, aqui não está. Não, ali não está. Então, peraí, destino... Aqui tem um... Aqui tem um... Ó, aqui pronto, já achei... Se eu pegar esse arquivo chamado documento... Deixa eu fazer só uma coisinha rápida, gente. Quem cuida aqui da sala está ocultando as extensões. A gente está olhando documento e não sabe do que é. Né? Ah, tá, aqui, JPG até está aparecendo. Deixa eu
fazer melhor aqui. Opções de pasta de pesquisa, modo de exibição e não ocultar as extensões dos arquivos conhecidos. Assim eu forço que as extensões apareçam, fica mais fácil da gente trabalhar, principalmente porque nós estamos aprendendo, né? Então eu vou pegar um arquivo cuja extensão é docx e vou arrastar ele para cá. Agora vai dar, vou fixar um atalho. Mas se eu fixar um atalho para documento.docx, o atalho leva a ele ou o atalho leva ao Word? Vamos ver, né? Melhor aqui é eu testar. Então agora estou clicando, Word, esperar um pouquinho. E aí, levou ao documento.docx? Não. Quando você arrasta um documento e fixa, ele não cria um atalho para o arquivo, ele cria um atalho para o programa que o abre. Entendeu? Então você pode fazer isso bem facilzinho, né? Pegar vários... Ai, tira isso aqui rápido para não aparecer. Tá bom? Esse é um método, né? Uma maneira de você fixar atalhos. Tem outra maneira? Claro que tem. Você pode fazer assim, ó. Abra o menu iniciar, vá até, principalmente todos os programas, que ali você encontra todo mundo. Localize o programa que você gosta. Deixa eu pegar um aqui que não esteja... Ó, o famigerado Internet Explorer, que ninguém gosta, mas vou botar. Aí eu clico com o botão direito sobre... Ô, porcaria. Pera aí. Não sei o que deu aqui. Aí, deu. Agora pegou. Botão direito e... Você pode me dizer o que faz isso aqui, ó? Fixar na barra de tarefas. Ele fixa na barra de tarefas. Só que vocês viram que além de fixar na barra de tarefas... Oh, mas que coisa. No primeiro clique ele... Droga. Ó. Deve ter alguma coisa com esse mouse aqui. Então eu vou pegar outro, pronto, xarope. Esse aqui. Deu. Ó, gente, cuidado, tá? Você pode fixar atalhos em dois locais fundamentais do Windows. Fixar na barra de tarefas, seria basicamente aqui. E já já eu mostro para vocês, dá para fixar também no menu iniciar. Numa regiãozinha ali, que normalmente a gente nem sabe que serve para esse fim. Serve, sim, é só usar esta opção. Então, quantas opções de fixação de atalhos o Windows 7 nos oferece? Duas. Eu posso fixar na barra de tarefas. E como é que se chama essa região aqui onde eu posso fixar? Mas chama-se inicialização rápida. Portanto, uma questão mais detalhada poderia dizer assim: atalhos podem ser fixados na inicialização rápida ou no menu iniciar. Pode. Inicialização rápida é um elemento que existe no Windows, né? Tá bom? Então só tô